Olá, pessoal. Estamos aqui com a Ana e dando continuidade. Ana, conta pra gente como funcionava antes o processo de contratação de um funcionário e como que é atualmente. Essa pergunta é muito bacana. Até recentemente eu tive um cliente que ele estava com bastante dificuldade para contratar pessoas, né? E aí ele comentou com a gente que antes ele divulgava as vagas do jornal, e aí através dessa divulgação chegava os currículos, as pessoas iam lá entregar os currículos em mãos, e aí a gente recebia um monte de currículos aí para uma vaga, fazia essa seleção lá com base em critérios, eram processos seletivos extensos, com várias etapas, né, competitivo aí para esse profissional, até que o profissional conseguia uma vaga de emprego, né? Então, era um processo que a gente costuma dizer que ele tinha um esforço muito concentrado nas etapas de seleção, né? Então, o grande desafio aí era selecionar esse profissional para preencher uma vaga aí dentro da empresa. E aí, falando um pouco de hoje, como que é esse processo hoje? Ele é um processo que é muito mais pautado, o esforço ele é muito mais concentrado na atração, em gerar a atratividade para essa vaga, para que essa vaga e essa empresa elas sejam vistas como atrativas por parte da pessoa que está buscando uma vaga de emprego. Então é um esforço aí que, se a gente fosse colocar estatisticamente falando, 70% até 80% do nosso esforço ele está voltado em tornar essa vaga, essa oportunidade, a descrição dessa oportunidade, dessa vaga, quais que são os benefícios, o que você oferece em termos de ambiente de trabalho, como que é essa posição de uma forma geral, o que essa vaga tem de atrativo para oferecer para esse candidato, para que ele queira fazer parte daquele quadro de funcionários. E tem também, lógico, que um esforço dentro dessa seleção, mas ele é um esforço um pouco mais estratégico. Ele é um esforço que ele traz aí o grande intuito, o grande objetivo de ser um processo seletivo mais curto, mas um processo seletivo que seja assertivo, né? Um processo onde muitas vezes a gente não faz aquele monte de etapas, a pessoa vem 5, 6 vezes, mas sim que a gente faz aí etapas mais concentradas, porém com um alto grau de assertividade para trazer o candidato ideal aí para preencher uma vaga ou para ocupar uma posição dentro da empresa. Ana, quais são as principais dificuldades hoje que as empresas encontram, tanto para contratar e atrair os funcionários, quanto para manter eles na empresa? Perfeito. Acho que para a parte de contratação, a gente tem a principal dificuldade aí, essa atratividade, que é não só a gente ter vagas que sejam atrativas, mas a gente trabalhar essa atratividade, a forma como eu vou falar dos benefícios, e não só benefício, vale transporte, plano de saúde, mas assim, o que tem de bom na minha empresa, o que tem de positivo, por que é legal trabalhar aqui? Então, trabalhar essa dimensão da atratividade é um grande desafio, até porque se envolve uma mudança de mentalidade, a gente entender que hoje o mundo do trabalho mudou e que a gente precisa começar a se preocupar, a ter um olhar mais estratégico para a gente poder preencher as nossas posições. Quando a gente fala aí de atração, eu acho que trabalhar essa mudança aí de forma de olhar para o candidato é a principal dificuldade das empresas. E quando a gente fala do reter, né, de cuidar da permanência desses talentos, é o que eu vou fazer para que isso continue sendo atrativo. Como que a jornada do colaborador vai acontecer na minha empresa, que oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, de perspectiva profissionais que eu vou ter, de feedback, qual que vai ser a perspectiva de carreira desse colaborador dentro da minha empresa. Então, se a gente for resumir todos esses aspectos, todos esses insights, é ter um olhar humano dentro das empresas, né? De cuidar de toda a jornada, desde o momento dessa chegada, dessa vaga ser atrativa, essa empresa ser vista como um bom lugar para se trabalhar, até toda a jornada, toda a passagem desse colaborador dentro desse ambiente profissional. Eu acredito que são os principais desafios aí que as empresas têm na atualidade. E quais os impactos de todas essas mudanças, tanto no mercado de trabalho, tanto na área de recrutamento? É bem engraçado que essa é a principal pergunta que o empresário me faz. Tá, mas é muito bonito, a gente tem que investir, tem que treinar,
Mas por que isso é importante para mim, né? De que forma que isso implica no meu resultado? Eu costumo falar muito que uma empresa ela não tem resultados sustentáveis sem ter uma estratégia clara de pessoas. Tem muitas pesquisas, muitas estatísticas que mostram isso, mas queria citar uma especificamente aqui do Instituto Gallup, que é uma referência quando a gente fala de atração, de gestão de talentos. O Instituto Gallup ele fala que um dos principais impactos da falta de uma gestão de talentos é a rotatividade. É o turnover aí desse profissional, né? Então essa dificuldade de eu ter uma marca empregadora forte, de eu ter estratégias para que as pessoas permaneçam na minha empresa, vai gerar uma alta rotatividade. E o que essa rotatividade ela pode me custar? Segundo o Instituto Gallup, pode custar de 50% a 200% do salário desse profissional que você tem dificuldade de contratar. Então, que seja um profissional aí mais operacional, por exemplo, profissional aí que o salário médio dele é R$2.000. A gente está falando aí de R$24.000 ao ano, então o custo médio só da rotatividade desse profissional, ele vai de R$12.000 até R$48.000. E aí, se a gente multiplicar por todos os funcionários, todos os salários, sim, é um custo bem expressivo e bem significativo. Agora, para encerrar, Ana, que dica você daria aí para os empresários conseguirem reter e atrair novos talentos para suas empresas? Perfeito. Acho que a gente pode colocar alguns pontos principais. O primeiro ter um processo seletivo que ele seja eficiente, então que ele busque aí ser assertivo, trabalhar essa assertividade, visto que a rotatividade custa caro, como a gente acabou de falar. Então, ter um processo seletivo, cuidar da porta de entrada da minha empresa, ter um processo seletivo assertivo e eficiente, cuidar da jornada desse colaborador, ter um ambiente de trabalho bacana, trabalhar com possibilidades de crescimento para esses colaboradores. E uma dica que eu acredito que é essencial é cuidar da liderança. Então, investir em capacitação, em treinamentos para quem está lá mais próximo, desenvolvendo, interagindo com esse colaborador que muitas vezes é o líder e ele tem um papel principal nessa questão da atração e da permanência de talentos também. Perfeito, Ana. Muito obrigada por ter aceito o convite. É isso, pessoal. Até a próxima.